Olá, gente, boa noite. A gente tem que aproveitar o tempo que a gente está folgado e que a gente ainda não está com sono para contar umas histórias. Então eu vou contar um pouco aqui sobre Mariquinha Timóteo. O nome dela era Maria Timóteo da Rocha. Ela veio de Portugal no período do ciclo do ouro no século XVIII. A descoberta dessa atividade mineradora trouxe muita gente para as Minas Gerais, onde surgiram muitos povoados na época, né? Portugal cobrava imposto sobre o ouro e vinham controladores de lá, e essa riqueza fez com que as pessoas imigrassem para o Brasil, trazendo de lá, né? Influências na cultura, nos usos e costumes, na mistura das raças, no comércio, educação e mais. A mineração foi responsável aqui nessa cidade pelo povoamento. Durante esse período viveram extração aí, buscavam, levavam para gastar fora, né? Então, nessa época vieram para a cidade de Datas, Minas Gerais, um casal, Maria Timóteo da Rocha, chamada de Mariquinha Timóteo, né? Ela era casada com também português, que chamava José Batieiro. Esse José Batieiro, ele era um homem rico e eles um casal sem filho. Mariquinha, então, resolveu colocar uma pensão na cidade, porque estavam vindo mais pessoas. Junto com eles, com o tempo, ela enviuvou-se, né? E sem filho, com a riqueza do marido, ela casou com Carlos Brandão, né? Filho do Jorge, conhecido como Carrinho do Jorge. Aí sim ele teve os filhos, que foram Tercília, Geraldo, Arlindo, Rosalina, da Rocha Brandão, José da Rocha Brandão, que era o meu avô. Era o meu avô por parte de mãe. Meu avô, José da Rocha Brandão, ele casou com Júlia Sanches. A família Sanches aqui foi a Júlia, né, que é a minha avó, Júlia Sanches, irmã de Nininha Abreu, né, casou com Martiniana Abreu, Nicolina, que casou com João de Abreu. Então, assim, cresceu aqui, né, porque ao casar com meu avô, ele não colocou o sobrenome Sanches nos filhos. Tem rocha aí. Os Brandão vieram de Portugal, como, claro, a maioria era de Portugal, porque os portugueses é que vieram para cá, né, buscar nossas riquezas, o diamante. Mariquinha Timóteo, então, se tornou Brandão. Brandão, porque casou, né, na família. O sobrenome Rocha é de influência francesa. Se estabeleceram em Portugal e de lá de Portugal veio para o Brasil, espalhando o sobrenome Rocha, caracterizado por rochas e pedras. Já depois do casamento de Mariquinha Timóteo da Rocha com o Carlos Brandão, corredor de casa do lado de cima da Igreja Católica, e que hospedaram ali o francês Félix Guizard, que arquitetou a Igreja Matriz Divino Espírito Santo, e a mão de obra era dos africanos. E os portugueses trouxeram aí os africanos e essa hospedagem para os africanos, e também o rancho de tropeiros, tudo ali no correr de casa. Começava assim da esquina a casa, que era a pensão, depois o rancho de tropas, onde negociavam, depois
era o Rancho dos Escravos, né? E outros nativos contratados por Florencio Marques. Marques era como se fosse assim, o filho do senhor Marcos, liderança em Portugal com um longo histórico de serviço público. É um título de nobreza entre o duque e o conde, o marquês. Então, fica aí mais uma pesquisa, mais uma história registrada por Mariquinha Timóteo nas folhas de um livro, as páginas em branco no final do livro. Então, são coisas muito antigas, remotas e que fazem parte da nossa história, tá bom? Abraço.